Continuando a aula de suspensão de segurança, nós estávamos falando o que efetivamente esse pedido ele não está disposto ou proposto a fazer dentro do andamento do processo judicial. Nós já verificamos que o pedido de suspensão ele não visa reformar nem anular a decisão impugnada, então ele não faz às vezes efetivamente de um recurso, né? Nós já vimos que regra geral, o exame do mérito da controvérsia principal não é feito pelo pedido de suspensão de segurança. O que vai ser feito nesse pedido é apenas a análise se essa decisão impugnada, ela efetivamente ela ofende de uma forma grave a ordem, a segurança, a saúde ou a economia públicas, certo? Mas não se adentra na discussão do mérito em si, que está sendo discutido no processo originário, com exceção das demandas que discutem matéria tributária. E aí nós já entendemos por que o Superior Tribunal de Justiça deu essa decisão, tem até o precedente, eu coloquei no slide para vocês, e tentei mostrar para vocês qual é o entendimento por trás dessa exceção, certo? A lógica por trás dessa exceção. E aí, para finalizar essa parte, eu tenho que dizer a vocês que o pedido de suspensão de segurança, ele não cabe, contra a decisão que é proferida dele, não cabe recurso especial ou extraordinário contra a decisão do pedido de suspensão de segurança, certo? E por que não cabe recurso especial ou recurso extraordinário da decisão proferida em pedido de suspensão de segurança? O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou um pouco nesse sentido, mas o STJ já proferiu decisões mais contundentes, demonstrando esse tipo de viés, né, de entendimento jurisprudencial. Esses tribunais superiores entendem que a decisão dada em sede de suspensão de segurança é uma decisão que tem uma feição política e não estritamente jurídica. E por que isso? Porque, efetivamente, como eu já conversei com vocês, na decisão de suspensão de segurança, não se está discutindo efetivamente se aquela decisão está correta ou não juridicamente. Essa discussão de correção jurídica dentro da lógica do ordenamento jurídico brasileiro é uma discussão que vai ser feita no meio de impugnação da decisão, como recurso. O pedido de suspensão, ele cinge-se apenas a discutir se aquela decisão ela vai gerar uma grave lesão aos interesses públicos legalmente protegidos. Isso quer dizer que, mesmo que aquela decisão discutida ela seja correta, dentro da lógica do ordenamento jurídico, ela esteja aplicando a lei de forma correta, aquela decisão pode vir a gerar uma ofensa grave a esses interesses públicos legalmente protegidos. Então, com base nisso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa decisão tem um viés muito mais político do que jurídico. E por conta disso, ele entendeu não ser cabível recurso especial da decisão que suspende uma decisão liminar ou uma segurança proferida em sede de ação mandamental. E aí, Didier discute efetivamente essa questão, porque ele diz que a natureza jurídica do pedido de suspensão tem uma natureza eminentemente jurisdicional. Por quê? Não pode ser entendido como uma decisão administrativa política do tribunal. Até porque uma decisão administrativa do tribunal não pode desfazer ou tirar a eficácia, né, de uma decisão jurisdicional proferida pelo Poder Judiciário como decisão judicial. Somente outra decisão desse mesmo cunho poderia tirar a eficácia de uma decisão judicial. Então, nessa linha de raciocínio, Didier diz que não é cabível recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida em sede de suspensão de segurança, não porque é uma decisão de cunho administrativo político do tribunal, mas sim porque é uma decisão que faz uma análise de fato. E análise de fato é vedado nas instâncias de recurso especial e extraordinário pelas súmulas já existentes nesses tribunais, certo? Não se pode fazer análise fática
no recurso especial ou extraordinário, mas apenas análise de questões de direito. E aí, a partir do momento que o tribunal disse que vai suspender aquela decisão, porque ela está ofendendo a ordem, a segurança, a saúde ou a economia pública, ele está fazendo uma análise fática e não análise de direito. Então, com base nisso, é que Didier afirma que não é cabível recurso especial ou extraordinário contra a decisão proferida em sede de suspensão de segurança, certo? E aí, eu trouxe sistematizado quais seriam esses interesses públicos relevantes, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Esses são os 4 interesses públicos relevantes trazidos pela legislação, certo? Então, quando o ente público for requerer essa suspensão, ele tem que justificar esse pedido, enquadrando o caso concreto nesses 3 tipos de interesses, ou melhor, nesses 4, em um desses 4 tipos de interesses públicos. Obviamente, o cabimento era para suspender decisões contrárias ao poder público, e aí, como eu já falei para vocês, não se discute a correção jurídica da decisão, apenas se aquela decisão, mesmo que juridicamente correta, pode trazer ofensa àqueles interesses apontados. E aí, de quem é a legitimidade para propor o pedido de suspensão de segurança? São legítimos para propor esse pedido a Fazenda Pública, e aí entenda-se Fazenda Pública como a administração pública direta, que é União, Estados, municípios e Distrito Federal. A administração pública indireta, apenas as autarquias e as fundações públicas, certo? Fazenda Pública, a administração pública direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal, autarquias e fundações públicas. Esses 3 tipos de entes que são os entes que fazem parte, que constituem a fazenda, o conceito de fazenda pública, certo? Então, a fazenda pública é o primeiro legitimado a propor a suspensão de segurança. O segundo legitimado seriam alguns entes despersonalizados, como a Câmara de Vereadores e a Secretaria de Estado ou Secretaria Municipal e o próprio Tribunal de Contas. Eles só podem ingressar com pedido de suspensão de segurança quando efetivamente houver casos em que a decisão interferir diretamente em algumas das suas prerrogativas institucionais. E aí vocês acredito que viram isso quando viram a questão de legitimidade para a causa, considerado no iniciozinho de processo civil, certo? O terceiro legitimado para propor suspensão de segurança é o Ministério Público. E o quarto, uma concessionária de serviço público. Vocês já estudaram em direito administrativo, a questão do serviço público, eu acredito. E a concessão de serviço público, que aí são empresas, né, que têm natureza jurídica de direito privado, mas que fecham um contrato administrativo com a administração pública para prestar um serviço público não exclusivo do poder público. E aí, essa concessionária que oferece o serviço público, ela pode ingressar com esse pedido de suspensão somente quando for discutir algo de interesse público e não de interesse particular. Exemplo, tem empresa concessionária de serviço de transporte público no Grande Recife, certo? Recife é a região metropolitana. E aí, digamos que existe uma decisão que vai gerar uma ofensa, né? Uma grave lesão à ordem pública, porque com aquela decisão vai acabar por suspender ou paralisar a oferta daquele serviço. Então, se for para discutir esse tipo de ofensa, a concessionária de serviço público, ela tem legitimidade para propor esse pedido de suspensão de segurança. No entanto, se fosse uma demanda em que a concessionária estivesse discutindo os valores de tarifa, o valor sei lá, no caso de parceria público-privada, que aí não seria serviço, mas também seria obra, né? Obras e serviços públicos, em que se discutisse uma questão privada da empresa, interesse privado da empresa, não se justificaria um pedido de suspensão, apenas se for discutido o interesse eminentemente público, certo? A legitimidade do ente público
ela independe da sua participação como parte no processo originário, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mesmo que a administração pública, aquele ente da fazenda pública, ele não tenha feito parte do processo originário, ele pode ingressar com pedido de suspensão de segurança se ele demonstrar que vai ser afetado por aquela decisão e justificar, demonstrar na sua causa de pedir a ofensa àqueles interesses públicos, certo? Mesmo que ele não seja parte do processo originário. Competência. Nós já vimos que é competente para julgar o pedido de suspensão o presidente do tribunal, que teria a competência para julgar o recurso contra a decisão concessiva do provimento liminar, antecipatório ou final de mérito. E aí, uma coisa importante é que precisa haver a provocação da fazenda pública interessada, não podendo o tribunal de ofício iniciar esse pedido de suspensão de segurança. Qual é a duração da suspensão de segurança? Pode-se requerer o pedido de suspensão a qualquer momento, enquanto perdure essa ofensa a esse interesse público, contanto que o pedido ocorra até o trânsito em julgado da demanda originária, certo? Então, proferida a decisão, se aquela decisão ela gerar uma ofensa, a partir do momento que ela gera uma ofensa àqueles interesses públicos, eu posso efetivamente requerer ou fazer esse pedido de suspensão. E eu posso fazer ele em qualquer momento que perdure aquela ofensa, né? Aquela grave lesão ao interesse público, contanto que seja até o trânsito em julgado da decisão final de mérito, certo? E aí, quanto tempo dura esse pedido de suspensão? Então, eu ingressei com o pedido de suspensão, eu como fazenda pública, e foi deferida a suspensão. Quanto tempo vai durar essa suspensão no tempo? O pedido de suspensão de segurança, ou melhor, a decisão que suspende aquela anterior decisão que gerou grave lesão ao interesse público, ela vai durar até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no processo principal, certo? Então, um exemplo, que aí já entramos na ultratividade da suspensão. Teve uma pessoa requerer um medicamento caríssimo para um tratamento de saúde, entrou contra o Estado de Pernambuco e conseguiu uma decisão liminar para a concessão desse medicamento. E aí, o Estado de Pernambuco entra com pedido de suspensão dessa liminar no tribunal, alegando a ofensa, né, uma grave ofensa à economia pública. E aí, o tribunal entende realmente que naquele caso tem que ser dada essa suspensão diante de toda a conjuntura econômico-financeira do Estado naquele momento. E aí o processo continua na instância originária, porque a decisão foi uma decisão interlocutória. Então ainda vai ter toda a tramitação do processo, vai ser proferida sentença e tudo mais. E aí vai entrar apelação, enfim. Vai ter todo o trâmite processual comum. Aquela decisão que foi proferida para suspender a decisão interlocutória proferida inicialmente no processo, ela vai perdurar até o trânsito em julgado da decisão final, ou seja, vai ficar suspensa essa segurança desde da decisão interlocutória, vai passar para a sentença, vai passar para a apelação e aquela decisão vai continuar suspensa. Ela não vai poder produzir efeitos até que transite em julgado a decisão final de mérito daquele processo judicial. E isso chamamos de ultratividade da suspensão. Como eu botei aí, a ultratividade da suspensão quer dizer que, mesmo a decisão de suspensão tendo sido em relação à decisão provisória, no caso, um exemplo, um liminar em mandado de segurança, se a sentença ratificar a decisão liminar, a suspensão concedida pelo tribunal persiste até o trânsito em julgado da decisão de mérito no processo principal, certo? Aí eu trouxe também a súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre isso. Esse enunciado 626 diz que a suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado
da decisão definitiva de concessão da segurança, ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com o da impetração. Então, verificamos que, de acordo com essa súmula, essa suspensão vai perdurar até o trânsito em julgado da decisão definitiva, certo, da ação judicial, ou até a manutenção dessa decisão pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Então, daí verificamos que a duração da suspensão de segurança, em regra, é até o trânsito em julgado da decisão no processo originário. E aí, a explicação dessa súmula, que tem no site do Supremo Tribunal Federal, diz que o Instituto de Contracautela, como também é conhecido o pedido de suspensão de segurança, permite que o presidente do tribunal suspenda a execução dos efeitos das decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, que gerem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, vigorando a decisão suspensiva até o trânsito em julgado da ação principal. E aí, quais são os recursos cabíveis contra a decisão proferida em sede de suspensão de segurança? Se for deferida a suspensão, certo? O particular pode entrar com agravo interno no prazo de 15 dias. Nós já vimos isso, que não obstante haver a previsão no artigo 5º, no artigo 15 da Lei de Mandado de Segurança, dizendo que o agravo contra a decisão que concede a segurança é de 5 dias, esse prazo foi alterado pelo Código de Processo Civil e o prazo unificou em 15 dias. E esse prazo de 15 dias se aplica também a esse agravo contra a decisão de suspensão de segurança, certo? No caso do pedido de suspensão ser indeferido, cabe também à Fazenda Pública entrar com agravo interno e também será no prazo de 15 dias. Atenção! Nesse caso, mesmo sendo a Fazenda Pública o recorrente, o prazo contado não será contado em dobro, porque é um prazo especificamente previsto para a Fazenda Pública. Como a lei que prevê a suspensão de segurança é uma legislação que se volta especificamente para a Fazenda Pública, se ela quisesse que a Fazenda Pública, neste particular, tivesse um prazo maior do que aquele prazo geral, teria previsto isso na legislação. Mas, não sendo isso previsto, o prazo será também de 15 dias para a Fazenda Pública e não de 30, certo? E no caso da renovação do pedido de suspensão, nós já falamos sobre isso, mas só para relembrarmos, o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 8.437 de 92 diz que, se do julgamento do agravo de que trata o parágrafo 3º, ou seja, do recurso contra a decisão de suspensão de segurança, resultar a manutenção ou restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Então, o que é o caso que fala esse parágrafo 4º? Digamos que a Fazenda Pública entrou com pedido de suspensão de segurança. Primeiro caso, foi indeferido. Segundo caso, foi deferido, mas o particular entrou com agravo interno e aí foi modificado. Então, não se suspendeu aquela decisão judicial prejudicial ao poder público. O que é que o poder público vai poder fazer? Nesses casos em que foi mantida a decisão que fere o interesse público relevante, o poder público pode ingressar com um novo pedido de suspensão de segurança no Supremo Tribunal Federal, se versar sobre uma questão constitucional, ou no Superior Tribunal de Justiça, quando versar aí uma questão que não seja constitucional, certo? Mas aí só nos casos em que for indeferido e for julgado o agravo, certo? Porque se for indeferido de antemão, o ente público não pode logo entrar com um novo pedido de suspensão no STF e no STJ. Ele tem que entrar com agravo interno no prazo de 15 dias para ver se modifica a decisão. Se não modificar a decisão, é que ele pode fazer o pedido perante o STF ou o STJ, certo?
E aí, para finalizar nosso estudo sobre suspensão de segurança, nós vamos analisar esse pedido nos juizados especiais. E aí, nós temos que é possível sim fazer o pedido de suspensão de segurança nos juizados especiais federais e nos juizados especiais da Fazenda Pública, porque esses são os dois juizados em que se pode ingressar com a demanda contra a Fazenda Pública, certo? Existem algumas comarcas ainda do interior que não têm o juizado especial da Fazenda Pública. Nesses casos, se houver o ingresso de uma demanda contra a Fazenda Pública Estadual, pode sim também, nesses juizados especiais, ter esse tipo de pedido de suspensão de segurança. Mas, como regra, ela se aplica aos juizados especiais federais e os especiais da Fazenda Pública. A competência para julgar o pedido de suspensão de segurança, nesses casos, é da turma recursal, certo? Que seria o órgão competente para julgar o recurso a ser intentado contra a decisão. E aí, como nós já vimos, o enunciado da súmula 203 do STJ prevê que não é cabível recurso especial contra decisão proferida em turma recursal de juizados especiais. Por conta do enunciado dessa súmula, o enunciado 203 do STJ, não há possibilidade de se renovar o pedido de suspensão perante o Superior Tribunal de Justiça, mas sim perante o Supremo Tribunal Federal. E aqui nos casos que vimos anteriormente, quando julgado o agravo interno, não se suspender a decisão que se impugna. Aí, nesse caso, o ente público pode renovar o pedido, nesse caso apenas no Supremo Tribunal Federal e não no Superior Tribunal de Justiça, certo? Então, gente, com isso a gente finaliza não só o pedido de suspensão de segurança, mas as nossas aulas, né, da disciplina de Direito Processual Civil 3. Espero que vocês tenham gostado das aulas, que tenham aprendido a maior parte de informações que foram repassadas com maior carinho, maior zelo, maior cuidado para vocês. Espero que tenha sido proveitoso esses nossos encontros, apesar da distância dessas últimas aulas, né? Mas que vocês tenham gostado tanto das aulas presenciais como das aulas à distância, né? Peço desculpas a algum aluno que, enfim, pela correria principalmente dessa questão de aula à distância, das dificuldades que nós professores enfrentamos para suprir nossas deficiências em relação a essas tecnologias, né? Ou por outros motivos, se não atendi a contento a expectativa de alguns alunos, né? Mas tentei fazer o melhor que podia durante todas essas aulas, passar a maior quantidade de materiais para que vocês tivessem acesso a eles, a tentar tirar de vocês o melhor que eu sei que vocês têm, né? Nessa turma eu tenho ótimos alunos, né? Foi muito bom para mim dar aula à turma de vocês. Tem pessoas que eu criei realmente um carinho diante do tratamento, do afinco que eu percebo, que procura sempre estar estudando, estar tirando dúvidas, né? Tá tentando suprir alguma dificuldade que tem com relação à matéria. Então, o sexto período é um período que, como o quinto também, temos muito esforçados, muito bons, né? Que buscam bastante o conhecimento. Continuem buscando esse conhecimento. O que eu puder ajudá-los nessa caminhada, né? Eu vou estar sempre a postos para auxiliá-los no que for possível, né? Dentro também das minhas possibilidades. Mas qualquer dúvida que tiverem sobre a matéria que nós estudamos aqui na disciplina, ou sobre matérias de processo civil 2, 1, enfim, que vocês tiverem dificuldade ainda, ou que tiverem alguma dúvida, se quiserem, pode perguntar através do e-mail, tá certo? Que assim que possível eu respondo os e-mails, assim que possível também eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem, né? E espero de coração que vocês continuem com afinco essa caminhada, né, de estudo. O curso de Direito é um curso belíssimo, né?
É um curso que você tem um grande leque de atuação profissional. É um curso que, não obstante ser um curso que você vai estar exercendo uma profissão, né, que todos nós precisamos exercer uma profissão para ganhar dinheiro, para construir a vida, para viver com dignidade, mas acima de tudo é um curso em que nós exercemos uma atividade essencial, né, a justiça, que tem uma função social, né, como advogado, como promotor, como juiz, como defensor público. Então, a maioria dos ramos que você pode escolher para atuar dentro do direito, eles têm uma função social importantíssima, não esqueçam disso. Vocês vão estar não só sendo profissionais para ganhar dinheiro, para sobreviver, mas também profissionais que vão estar contribuindo para a melhoria da sociedade, né? A beleza do direito é essa. Continuem sempre. Eu sei que existem dificuldades, né? Para todos existem dificuldades, mas persistam, né? E nós, professores, eu como acredito que todos os outros do curso de Direito aqui da FASP, estamos fazendo o melhor que podemos para repassar a matéria para vocês, para ajudar vocês no que vocês estejam necessitando, principalmente nesse momento de distanciamento social, né? E podem contar conosco sempre. Espero mais uma vez que vocês tenham aproveitado, tenham gostado, estudem direitinho e até a próxima, tá certo? Infelizmente vamos finalizar o semestre dessa forma, ainda distantes, né? Mas minha atenção por todos vocês é grande demais, e o que precisarem de mim podem contar comigo, tá certo? Estudem bastante e um dia a gente se encontra aí na faculdade, se Deus quiser, quando retornarem às aulas presenciais. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.